Olá, espero que estejam todos bem na medida do possível. Esse vídeo foi produzido para o 31º Seminário de Iniciação Científica da UDESC, com o intuito de mostrar alguns resultados das pesquisas produzidas pelos bolsistas. Me chamo Daniel Chalegre, sou graduando do curso de História da UDESC e bolsista PIBIC, filiado à pesquisa do Menor à Criança, Direitos Humanos e Infância Pobre no Brasil, orientado pela professora Silvia Arend, no Laboratório de Relações de Gênero e Família do Centro de Ciências Humanas e da Educação. Os temas que envolvem a nossa pesquisa são a infância, mais especificamente os direitos da criança, os direitos humanos, que convergem para a infância pela Convenção sobre os Direitos da Criança, e a Organização das Nações Unidas, no que tange às atividades do Conselho de Direitos Humanos da ONU, onde foram feitos os debates e onde foi produzida a Convenção. O documento que analisamos chama-se Legislative History of the Convention on the Rights of the Child, e é um compilado das transcrições dos debates que aconteceram no Conselho de Direitos Humanos entre 1979 e 1989 e que originaram os artigos que compõem a Convenção. Esse documento possui mais de 900 páginas e foi produzido pela ONG Save the Children da Suécia. O documento original, com seus 44 artigos, está completamente em inglês. Logo, um dos trabalhos é a tradução dos artigos para que seja possível, então, relê-los e analisá-los a partir da metodologia e dos aportes teóricos utilizados. Do ponto de vista teórico, a pesquisa se volta para as áreas da história da infância e da juventude e a história do direito. No momento, a pesquisa já está em fase de conclusão, pois muitas das temáticas presentes nos diversos debates e artigos já foram analisadas. Nessa apresentação, daremos ênfase aos debates que originaram o artigo 30 da Convenção. O artigo foca no tema das crianças pertencentes a minorias ou grupos indígenas, e a sua redação final exprime que, nos Estados partes onde a convenção fosse ratificada, abre aspas, não será negado a uma criança pertencente a essa minoria ou grupo indígena o direito, em comunidade com outros membros de seu grupo, de desfrutar de sua própria cultura, de professar e praticar sua própria religião ou poder usar sua própria língua. Seguindo nossa proposta metodológica voltada para a análise do discurso, observamos as agências dentro dos debates, as propostas para a temática do artigo e a redação final adotada em 1989. Além disso, nos atentamos a reconhecer as diversas vozes que se fazem presentes no debate e quais posicionamentos essas defendem, como forma de compreender a forma final do artigo e da sua redação. Estados-nação, como a Finlândia e os Estados Unidos, agências internacionais e ONGs, têm nesse debate, assim como de outros artigos, um papel fundamental. O tema do artigo 30 não havia sido discutido durante os debates e essa temática foi abordada primeiramente no debate sobre o artigo 16 bis, que tratava de crianças estrangeiras dentro de outros estados e sobre seu direito de preservar sua identidade cultural, idioma e história. Em 1985, a principal ONG que participou da concepção do artigo 30, a Four Directions Council, chamou a atenção deste direito para as populações indígenas na América do Norte, além de relacionar a isso a temática do artigo 7, sobre a liberdade religiosa, e para o não uso da educação obrigatória como forma de suprimir culturas outras, como as culturas nativas americanas. Em 1986, a ONG fez uma proposta de redação do que viria a se tornar o artigo 30. Contudo, a redação aprovada 4 anos mais tarde pouco contempla as especificidades defendidas inicialmente por ela, ficando mais parecida com a contraproposta apresentada pela Finlândia e endossada pela maioria dos Estados-nação. O Brasil ratificou a convenção nos primeiros anos da década de 1990, e a legislação nacional foi aos poucos adequando-se às prescritivas do documento. Em 2003, o Brasil enviou um relatório à ONU onde descreve as ações políticas feitas no país no sentido da convenção. A seção que trata das políticas para as populações indígenas são pequenas se comparadas às outras seções do relatório, além de se encontrarem nas últimas páginas do mesmo. O que é trazido na redação do relatório é que o governo e a sociedade brasileira
tiveram para as crianças pertencentes aos grupos indígenas a iniciativa de promover a escolarização em nível básico, respeitando as orientações do artigo 30 e incentivando o ensino bilíngue. Além disso, combater a mortalidade infantil e a desnutrição. Visto isso, conclui-se que um longo caminho ainda deve ser trilhado no que diz respeito ao direito das crianças indígenas no país. Os resultados da pesquisa foram divulgados em artigos publicados em revistas de história e em evento internacional sobre a história da infância e da juventude organizado pela AMPU. Agradeço ao Desk pela oportunidade de compartilhar os conhecimentos produzidos nessa pesquisa. Agradeço também ao CNPq e à FAPESC que fomentaram essa pesquisa e à minha orientadora, doutora Silvia Arendt. Obrigado.